Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal. Hoje o nosso último vídeo da série Saúde Intestinal, aonde nós vamos abordar o tema da disbiose intestinal. Muito se fala sobre disbiose. Eu, nos vídeos anteriores, já me referi ao processo digestório em si, a importância da saúde intestinal, e agora vamos finalizar falando na disbiose, que é o grande problema da grande maioria das doenças. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é a disbiose intestinal, o que é a disbiose em si, né? Os tratamentos, vamos abordar a respeito do uso de pré-bióticos, de probióticos e de outros suplementos, quando eles são realmente necessários e quando não são, as etapas do tratamento, enfim. Fique comigo aqui até o final do vídeo, acompanhe essas informações que são importantíssimas. Se você não está inscrita ainda aqui no nosso canal, se inscreva. Ao final do vídeo, compartilhe este vídeo com a sua família, com as suas amigas. Lembrando que o nosso canal precisa de você. Nós estamos aqui para responder as suas dúvidas a respeito de nutrição, de alimentação, de saúde e qualidade de vida. Mas é importante para nós que haja essa interação, que haja esse acompanhamento, essa troca, na verdade. Então se inscreva, eu vou deixar como sempre o link aqui. Compartilhe o vídeo, ative as notificações, o sininho que aparece, para que você receba os vídeos sempre atualizados. Nosso canal para você que não é profissional da área da saúde, sempre numa linguagem muito clara, muito simples, muito objetiva. Ok? Vamos dar início ao vídeo de hoje sobre disbiose. Começando o nosso vídeo de hoje a respeito da disbiose. Bem, nós temos, e eu já me referi aqui em vídeos anteriores, uma microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso intestino. 80% das bactérias, dos micro-organismos que nós temos estão no nosso intestino. E não são só bactérias, são fungos, são protozoários, entre tantos outros tipos de micro-organismos. Muitos vírus e bactérias, pessoal, têm porta de entrada para o nosso organismo através do nosso intestino. E elas são fundamentais para a nossa saúde. Para nós termos saúde, é preciso que nós saibamos conviver em harmonia com as bactérias, com estes micro-organismos. É preciso nós termos troca com elas, vivermos numa espécie de simbiose. Por quê? Porque esses organismos são importantes para a nossa imunidade, são importantes para a nossa absorção dos nutrientes presentes nos alimentos, para a formação, como eu já falei em vídeo anterior, para a formação dos nossos neurotransmissores que controlam as nossas emoções, a nossa comunicação, a comunicação entre o cérebro e intestino. Elas são importantes para prevenção de inflamações crônicas, que são a base da maioria das doenças crônicas. A saúde do nosso sistema digestório vai influenciar a nossa saúde como um todo. E a alimentação, também já me referi aqui, a alimentação ocidental, esse padrão atual que nós temos, com alimentos processados, com alimentos industrializados, com alimentos ricos em toxinas, em aditivos, em conservantes, enfim,
é a grande responsável por esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E nós, infelizmente, temos que conviver com isso. Existem situações, mudanças que nós podemos promover e que realmente vão melhorar e muito a nossa saúde. Mas o que é, na verdade, disbiose? Disbiose, gente, é um desequilíbrio entre as nossas bactérias intestinais, entre as bactérias de modo geral. Mas especificamente aqui nós estamos falando a respeito de disbiose intestinal. Então é um desequilíbrio entre essa flora bacteriana, microbiana que nós temos no nosso intestino. E desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. A disbiose intestinal, gente, não é um diagnóstico, não é um diagnóstico final. Ela é um mecanismo pelo qual esse desequilíbrio intestinal leva ao adoecimento. Ela é o caminho que leva às doenças. Se eu fosse falar dos sintomas, dos sinais que normalmente as pessoas, os pacientes se queixam, nenhuma das doenças estaria fora dessa lista de sinais e sintomas. E essa disbiose, ela pode ou não vir acompanhada de sintomas gastrointestinais, e aqui podemos falar em diarreia, em intestino preso, ou seja, constipação, podemos falar em gases e em tantos outros sinais e sintomas que os pacientes costumam apresentar e nos relatar. Pois bem, esse desequilíbrio, ele se manifesta por sinais também extraintestinais. Pode ser em um quadro de depressão, de ansiedade, pode ser uma dor crônica, pode ser a deficiência de alguma vitamina e de algum mineral, por exemplo. Por mais que você faça reposição, faça suplementação, esse nutriente não aumenta, não melhora. Pode ser uma doença autoimune. Resumindo, podem ser inúmeros sinais e sintomas, inclusive extraintestinais, e essas doenças começam no nosso intestino. Pois bem, a disbiose intestinal é o mecanismo que leva ao adoecimento. Esse desequilíbrio intestinal não é igual para todo mundo. Então, por onde começar a resolver isso, né? O que inicialmente causa isso? Bom, sempre começamos pela alimentação. É importante, já falei, quando me referi ao trato digestório, as etapas, os processos de digestão, começamos com a mastigação. Então, é importante mastigar bem, é importante nós dedicarmos aquele período, aquelas horas do dia para nos alimentarmos. E aqui eu não falo, pessoal, somente neste processo. Esse processo é o inicial, nós já abordamos sobre os demais processos, né? E assim, ó, gente, não é simplesmente você considerar as proteínas, os carboidratos e as gorduras que você consome. Nós temos que considerar também os nutrientes que nós também ofertamos às bactérias. Não é só sobre o que se come, mas também pelo que nós somos capazes de digerir. Nós precisamos ter uma digestão que seja boa, que, como eu falei em outro vídeo, depende lá no início daquelas nossas escolhas, das escolhas que nós fazemos sobre o que nós vamos colocar na nossa boca, sobre a mastigação, ok, né? Mas também sobre a absorção.
e sobre o que se tem de resultados, ou seja, sobre as sobras finais de todos os processos digestivos, né? Até a excreção final, nós temos que eliminar tudo aquilo que não nos serve de uma forma eficiente. É também sobre os produtos, então, finais, oriundos do trabalho que essas boas bactérias, na verdade, fazem. E nós precisamos sempre o quê? Precisamos sempre buscar alimentos os mais naturais possíveis. Como eu digo, comida de verdade. E não esses alimentos industrializados, esses alimentos processados. É comer alimentos naturais, alimentos esses que são substratos, que são alimentos também para essas boas bactérias. Não é direto você ir no nutricionista e pedir, por exemplo, cepas de probióticos, né? Pedir que o nutricionista prescreva para você. E esses probióticos são as próprias bactérias e a gente prescreve várias cepas, cada uma com a sua finalidade. Bom, com um ambiente intestinal desequilibrado, estes probióticos benéficos não vão colonizar o nosso intestino. Os probióticos, eles agem sim, melhorando esse ambiente intestinal. E com um ambiente intestinal desequilibrado, esses probióticos, por mais que o nutricionista prescreva para você as cepas, eles não vão conseguir sobreviver. Esses probióticos, gente, eles não vão substituir as bactérias ruins que você tem. Mesmo que esses probióticos produzam ativos que vão ajudar e ajudam a combater as bactérias ruins, e são considerados como, podemos chamar assim, antibióticos naturais, mas mesmo que eles ajudem a tornar o nosso intestino menos inflamado, não são eles a solução, não é a primeira solução a se buscar. Muitas vezes nós prescrevemos os probióticos para o nosso paciente lá no final do tratamento, né? Na hora de equilibrarmos todo esse sistema, todo esse universo da microbiota. Assim como também não prescrevemos de imediato ao nosso paciente as enzimas digestivas. Tem que ter um tratamento inicial anterior. Mas, infelizmente, as pessoas estão com essa ideia, é muito comum, que simplesmente usando enzimas digestivas, por exemplo, vai ser mais fácil de resolver a questão da disbiose intestinal, quando na verdade não é assim que deve ser feito. Veja, não é você simplesmente sair suplementando. Não é simplesmente, por exemplo, você usar os aminoácidos, usar uma glutamina, uma arginina, um triptofano, uma tirosina, mesmo que essa glutamina ajude muito a gente, ajuda muito as nossas células de defesa, a nossa imunidade, mesmo que essa glutamina ajude as nossas células intestinais. Assim como nós também usamos o própolis, por exemplo, que é um fitoterápico, assim como nós também podemos utilizar os óleos essenciais, que são também antibióticos naturais. E aí nós temos o óleo de tomilho, o óleo de cominho, o óleo de orégano e outros tantos. Isso sempre de acordo com o local dessa disbiose. E pelos sintomas, nós conseguimos saber onde está essa disbiose acontecendo.
seja no estômago, né, uma desbiose ácida, aquele paciente que nos chega com uma gastrite pelo H. pylori, aquele paciente que nos chega com mau hálito, com aftas na boca, com aquela língua esbranquiçada, com aquela dor estomacal, entre tantos outros sinais e sintomas que o nutricionista vai identificar. Ou seja, também por uma desbiose lá no cólon. Então, a suplementação, quando necessária, ela vai entrar como uma complementação do que falta na alimentação da nossa paciente. A suplementação não substitui os bons hábitos alimentares. E mesmo que você não coma alimentos industrializados, alimentos processados, saiba que é preciso ter diversidade nesses alimentos naturais que você consome. Por exemplo, não basta, doutora, eu não como frutas, mas eu como maçã. Não, porque diferentes alimentos têm diferentes nutrientes. Bactérias diferentes, benéficas, têm os nutrientes, os substratos que elas precisam. A base, gente, da desbiose está naquilo que você come. A responsabilidade de um intestino saudável ou não é dessas bactérias, né? É nossa, é de cada um de nós. Na verdade, a pessoa que tem desbiose intestinal é aquela que come mal, é aquela que dorme mal, é aquela que tem uma vida desregrada, que é uma pessoa ansiosa, que tem um nível de estresse descompensado, que leva uma vida sedentária, que faz uso de vários medicamentos sem prescrição médica, muitas vezes, enfim, que tem carências nutricionais. Ok, até aqui perfeito entendimento de vocês sobre o que é desbiose e o que nós devemos consumir. Pois bem, como tratar essa desbiose intestinal? Em primeiro lugar, como eu falei, nós temos que ir na causa do problema. Nós precisamos remover as causas dessa desbiose, acabando com as bactérias que são patogênicas. Nós precisamos depois reparar toda essa mucosa intestinal que foi agredida. Por exemplo, um exemplo prático para vocês. Aquele indivíduo que é obeso, ou seja, é um indivíduo com vários problemas nutricionais, né? Mas eu vou falar sobre esse indivíduo obeso mais adiante. A própria candidíase, tão comum nas mulheres e que é um outro problema, já é uma desbiose que acontece na vagina. Bom, um indivíduo, como eu falei, também com depressão, precisa de um intestino que funcione, ele precisa de serotonina, já me referi aqui no vídeo anterior, ele precisa de melatonina, e para que esse intestino funcione, e nós sabemos que 95% da serotonina que nós produzimos acontece lá no intestino. É importante nós repormos aminoácidos para produção, para promovermos a produção dessa serotonina. É importante, mas nós precisamos de triptofano, nós precisamos de tirosina, nós precisamos daquela glutamina, nós precisamos de magnésio, de vitamina A, de manganês, de silício, das vitaminas do complexo B, da vitamina E, do magnésio, já falei, do silício também e de tantos outros nutrientes. Ou seja, nós precisamos de nutrientes que vão reparar, aliás, a nossa mucosa intestinal, mas não primordialmente.
não no início. Nós precisamos deles como solução para parte do problema causado pela disbiose. Na verdade, gente, nós precisamos de alimentos, alimentos de verdade. Existem sim no tratamento protocolos de modulação dessa microbiota intestinal. Nós, nutricionistas, conhecemos e aplicamos muitas vezes um dos protocolos, que é o protocolo 6Rs. Porém, esses protocolos não são padrões, né? Muitas vezes você pode achar na internet, mas não é assim que funciona, porque esses protocolos, esse protocolo 6Rs, mais especificamente, ele precisa ser adaptado às individualidades da nossa paciente. Nós, nutricionistas, precisamos ter um olhar para começar para o nosso paciente, para o tipo de disbiose que cada paciente está apresentando. Nós precisamos saber por que o nosso paciente com diabetes, por exemplo, desenvolveu esse diabetes. E todo paciente diabético tem disbiose, sofre com disbiose. Nós precisamos saber como usar, por exemplo, o suplemento da glutamina. Se esse suplemento pode ser usado numa situação, por exemplo, de gastrite pelo H. pylori, né? Ou se não deve ser usado. E aqui eu já faço um parêntese, né? Essa glutamina não deve ser usado por aquele nosso paciente que tem gastrite por H. pylori, porque essa glutamina, quando ela chegar no nosso estômago, no estômago da paciente, ela vai alimentar a bactéria ruim, ou seja, o H. pylori. Nós precisamos ter um olhar mais direcionado, por exemplo, para nossa paciente que chega com um crescimento, um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, saber o que dar para essa paciente. Um pool de probióticos, na maioria das vezes, não é recomendado nesse momento, né? Para que nós não venhamos a aumentar a flora bacteriana desse intestino. É preciso que nós tenhamos um olhar específico para essa paciente. Uma outra situação, como eu falei anteriormente, o nosso paciente obeso. A maioria dos pacientes obesos tem hiperfermentação, ou seja, eles não conseguem digerir direito os alimentos. E esses alimentos vão sofrer fermentação. Esses pacientes não conseguem absorver os nutrientes dos alimentos. Consequentemente, as mitocôndrias das células não irão funcionar e assim por diante. Não começamos a tratar essa paciente dando inicialmente probióticos nem pré-bióticos logo de cara. Antes de tudo, é preciso descobrir quais são os alimentos que estão causando essa disbiose. E nós sabemos, nós temos 3 alimentos básicos indiscutíveis, né, que causam também a disbiose, que é o açúcar, que é o glúten, que é o leite. Mas nós temos muitos outros, e aí nós temos outros protocolos dentro da nutrição que também podem ser aplicados, sempre individualmente. A gente retira, a gente reintroduz, a gente avalia, enfim. São outros protocolos, nós retiramos alimentos inflamatórios desse paciente até nós chegarmos na causa, mas eu não vou especificar aqui. Bom, os protocolos esses que eu me referi, que nós nutricionistas
temos como ferramenta no tratamento da disbiose, eles não são iguais para todo mundo. Eles são apenas um caminho. Cada pessoa precisa de um tratamento diferente. Precisamos fazer nós precisamos ter informações sobre aquele nosso paciente, informações bem específicas sobre a doença do nosso paciente. E toda doença traz informações diferenciadas. Nós precisamos identificar, gente, a causa dessa doença para pensarmos em um tratamento. Eu acho importante também aqui fazer uma outra consideração que diz assim, onde nós, e a nutrição funcional faz isso, não tratar somente a questão da alimentação. Não é só sobre o alimento do corpo, também é sobre o controle do estresse, também é sobre os pensamentos que o nosso paciente tem, sobre os fatores emocionais, sobre os sentimentos, sobre o estresse que esse paciente tem. Por exemplo, o contato com a natureza, as técnicas de relaxamento que ele usa, uma noite de sono bem dormida, porque o nosso corpo, gente, se comunica pelos sentimentos também. É complexo tratar a disbiose? Sim, é complexo, mas é importante você começar. Temos que ter uma boa troca, uma boa colaboração com essa flora microbiana que habita o nosso corpo. Então eu espero que vocês tenham entendido da importância. Não é somente, eu tenho pacientes que chegam para mim inicialmente e pedem: doutora, eu tenho tal coisa, sinto tal sintoma, eu tenho diarreia crônica, papapá, várias situações. A gente pede os exames, a gente analisa, mas o paciente já chega de antemão dizendo: pode me receitar uns pré-bióticos, uns probióticos, o que eu como? Né? Eu ouvi falar que existem bactérias boas, dá para me dar algumas? Não é esse o caminho. O caminho sempre é a causa. E nós temos que ter não só preocupação com essa alimentação mais natural, temos que pensar também no nosso espiritual, no nosso mental, no nosso equilíbrio como um ser complexo, como um ser humano complexo que nós somos. E na nutrição funcional nós trabalhamos também estes outros aspectos. Nós precisamos trabalhar na nossa integridade toda, no nosso organismo, pensar nas nossas células, pensar naqueles gatilhos que são os causadores dessa disbiose, enfim. Tratar com a nutrição funcional é uma opção cada vez mais assertiva. Enfim, por hoje ficamos por aqui. Como sempre, eu agradeço a vocês, a disponibilidade de tempo de vocês. Me mandem as suas perguntas, continuem me mandando as suas dúvidas. Vamos depois a um próximo vídeo, mas hoje encerramos a nossa série aqui sobre saúde intestinal, ok? Obrigada, pessoal. Não se esqueça de se inscreverem aqui no canal, de compartilhar o vídeo, ok? Nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada.